Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando aqui com a gente diariamente, falando do poder, da política, dos bastidores. E hoje o Diego comenta como é que estão as movimentações no Senado para a eleição interna em fevereiro do ano que vem. Tem eleição para a mesa do Senado, para a presidência do Senado. Quem é que vai presidir o Senado no ano que vem, Diego? Crava pra gente. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia. Especial hoje também para a nossa ouvinte, a Ângela, que é de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, mandando um abraço para a gente aqui, comentando que gosta especialmente dos meus comentários. Fico muito feliz, vamos aprendendo juntos, Ângela. Pois é, Mauro, eu aprendi nesse tempo aqui de noticiário político em Brasília que é difícil. Eu não costumo cravar, é melhor a gente colocar as possibilidades, porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas eu queria começar dizendo a quem nos acompanha que às vezes jornalistas políticos ficam falando dessas movimentações de bastidores. O partido tal está se unindo ao partido tal para eleger fulano como presidente, e às vezes essas coisas pequenas dos bastidores parecem não fazer muito sentido para o nosso ouvinte, parecem não interessar. Então, eu queria começar dizendo por que a presidência do Senado é importante. Quem preside a Câmara e o Senado, os dois presidentes das casas legislativas, eles acabam decidindo a pauta do país, porque aqueles projetos que são escolhidos para serem votados no plenário e mesmo nas comissões, tudo isso passa pelo crivo, pela bênção, pelo aval desses presidentes das câmaras legislativas. E em um novo governo, que vai ser o caso a partir do ano que vem, o novo governo Lula, ele vai precisar daquela chamada governabilidade, essa palavrinha mágica aqui em Brasília, que quer dizer o quê? Quer dizer se o Executivo vai ter apoio suficiente no Congresso Nacional para avançar com as pautas dele, do Executivo, do Lula. Então, se o Lula mandar projetos, mandar eventualmente reformas, mandar mudanças na legislação atual para o Congresso Nacional, vai ser importante saber se o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão de acordo com esses temas que estão chegando ao Congresso. E vale lembrar para o nosso ouvinte também que quando algum tema vai para votação no plenário da Câmara ou do Senado Federal, esse assunto já está bastante acordado entre as lideranças partidárias. Basicamente, já se sabe se esse projeto vai ser votado para ser aprovado ou se ele vai ser votado para ser derrubado. Tudo isso que faz a máquina girar no Congresso Nacional em Brasília depende de movimentações anteriores. E essas movimentações começam já na definição de quem vai presidir essas duas casas. Porque já nessa definição se coloca de maneira muito clara em Brasília quais serão os partidos que vão apoiar a agenda daquele determinado candidato. Por isso que é muito importante a gente falar aqui da presidência do Senado e da presidência da Câmara, e não apenas para dizer que o partido B se juntou ao partido A e aquelas picuinhas de bastidor político que muitas vezes não interessa ao cidadão comum. Também vale dizer, é o presidente do Senado que, ao fazer a sua candidatura para a presidência do Senado, já vai compondo a chamada mesa diretora. O que é a mesa diretora? É a cúpula do Senado, é a direção do Senado. Nós estamos falando do vice-presidente, nós estamos falando do primeiro secretário, do segundo secretário, do terceiro secretário. São cargos que definem, por exemplo, a quantidade significativa de cargos comissionados no Senado Federal, são cargos que acabam definindo quem vai ser o diretor do Senado, que é quem manda nos servidores, que é quem manda no operacional do Senado, e muitas vezes o diretor do Senado, ele atua aqui em Brasília quase como que um senador, ele é o senador de número 82 em Brasília, por isso tudo isso também é muito importante na hora de definir a presidência do Senado. As comissões permanentes também, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Econômicos, tudo isso é definido, o comando dessas comissões, pelo presidente do Senado. E a gente sabe que o Senado e a Câmara, ao longo da legislatura, acabam disputando ali um certo protagonismo. Lembrando que todo projeto que passa numa casa, por exemplo, na Câmara, tem que ser aprovado também no Senado. Tem que haver essa coesão, tem que haver um mínimo de harmonia entre os presidentes da Câmara e do Senado para que esses projetos tenham a sua tramitação concluída. Caso contrário, a Câmara aprova de um jeito, o Senado não aprova e a coisa fica empacada. Lembrando o nosso ouvinte, essas questões legislativas,
que quando um projeto sai da Câmara, vai para o Senado e ele tem alteração, precisa voltar para a Câmara para ser aprovado de novo. Então, mais uma vez, eu concluo dizendo que é muito importante a gente entender o que é e quem vai ser o presidente da Câmara. Dito isso, eu concluo dizendo ao nosso ouvinte o seguinte: a gente tem alguns nomes colocados. O atual presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco. Ele vai tentar a reeleição, porque ele pode tentar a reeleição. Presidentes do Senado e da Câmara só podem tentar a reeleição quando muda a legislatura, ou seja, quando tem uma eleição para presidente. O Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado antes do Rodrigo Pacheco, ele não podia tentar a reeleição, estava dentro de uma legislatura, que é esse período que corresponde entre uma eleição geral e outra. O Davi Alcolumbre tentou mudar a Constituição, o nosso ouvinte deve se recordar, tentou forçar a mão para ser reeleito, não conseguiu. Então, o Rodrigo Pacheco tem o aval. Ontem à tarde, aqui em Brasília, na residência oficial do Senado, se reuniram Rodrigo Pacheco, Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, que é o partido do Pacheco, e toda a bancada do PSD. Nessa reunião, assim que acabou a reunião, um senador me ligou para dizer que está validada a candidatura do Rodrigo Pacheco à reeleição. Então, o PS e o Gilberto Kassab vão tentar reeleger o Rodrigo Pacheco. Tanto que o Rodrigo Pacheco se aproximou do presidente Lula, presidente eleito agora, já durante a campanha. E, ironicamente, também vale lembrar que o Rodrigo Pacheco chegou à presidência do Senado com o apoio de Jair Bolsonaro, com o apoio do Palácio do Planalto. Ele que foi o nome colocado ali para disputa no lugar do Davi Alcolumbre, que, como eu disse agora há pouco, não tentou a reeleição por incapacidade ali da Constituição. O MDB sempre teve uma bancada muito forte no Senado e fez historicamente presidentes do Senado. O nosso ouvinte deve se recordar de José Sarney, de Renan Calheiros, de Eunício Oliveira e por aí vai. O MDB continua tendo uma bancada significativa, mas já não é mais a bancada do Senado maior. A maior bancada do Senado vai ser o PL, de Jair Bolsonaro, com 14 senadores, depois o PSD com 11, depois o MDB com 10, junto com a União Brasil, que tem os mesmos 10 senadores. Mas o MDB vai tentar, porque o MDB tem a velha ali ainda. Tem Renan Calheiros, tem Jader Barbalho, e eles vão tentar também poder dentro do Senado Federal. Qual é a tática do MDB? Tentar emplacar o filho de Renan Calheiros, que foi eleito senador por Alagoas, que é o Renan Filho. Tem toda uma costura sendo feita para ver se o presidente eleito Lula apoia o Pacheco ou se embarca nessa alternativa que o Renan Calheiros está oferecendo, que é emplacar o Renan Filho. Se o Renan Calheiros não conseguir emplacar o Renan Filho, pode haver um acordo, que é o seguinte: ok, a gente apoia a reeleição do Pacheco, daqui a 2 anos, quando acaba o mandato de presidentes das casas legislativas, o PSD apoia o Renan Filho, e aí a gente teria um governo Lula de 2 anos de Pacheco e 2 anos de Renan Filho, isso se tudo der certo nas contas dessas pessoas. Outros nomes que estão sendo colocados, nomes governistas, nomes do PL. O PL, como eu disse há pouco, vai ter a maior bancada no ano que vem, portanto, o PL vai querer sim fazer um presidente do Senado. Os nomes colocados são o de Tereza Cristina, que não é do PL, mas eu explico, o PL está tentando tirar a Tereza Cristina do PP, Partido Progressistas, partido ao qual ela está afiliada hoje, e trazer para o PL para eleger a Tereza Cristina como presidente do Senado, ela que foi ministra da Agricultura, ela que é vista como moderada, como técnica, como política e não como ideológica do governo Bolsonaro. Um segundo nome, que também está sendo colocado pelo PL, dentro dessa linha moderadora, é o Carlos Portinho, que é do Rio de Janeiro. Ele assumiu a vaga no lugar do Harold de Oliveira, que foi o primeiro parlamentar a morrer por Covid-19 em meio à pandemia. O Carlos Portinho já é o atual líder do governo Bolsonaro no Senado. Outros 2 nomes foram colocados, mas rapidamente descartados nos bastidores, porque a avaliação é de que são nomes muito marcados, muito carimbados com o símbolo do bolsonarismo e teria difícil composição. Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho. Flávio Bolsonaro, filho do presidente, Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional. E para concluir, outros nomes estão correndo por fora com muito menos chance. O próprio Magno Malta, ex-senador, volta ao Senado Federal pelo Espírito Santo no ano que vem e quer presidir o Senado, mas não tem muita força. E o Eduardo Gomes, que era do MDB, hoje está no PL,
ele é de Tocantins, é o atual líder do governo Bolsonaro no Congresso. Ele também quer ser presidente do Senado, mas tem também dificuldade nos bastidores. Então, finalizando o meu tempo, concluo dizendo que o Pacheco tem grande chance de se reeleger, é isso que ele vai buscar, ele tem o apoio do presidente Lula, vamos ver o que ele consegue compor com o MDB do Renan Calheiros, que está tentando emplacar o Renan Filho. E o PL, com a sua bancada governista grande, vai tentar colocar algum nome. Os nomes mais fortes hoje são de Tereza Cristina e Carlos Portinho. Volto com você, Mauro Michele. Valeu, Diego. Obrigado. Diego analisando aí todo esse xadrez para a eleição da mesa e da presidência